Olá, muito prazer. Meu nome é Lisuli e eu estou aqui porque faz um tempo que eu voltei para a igreja, que eu voltei para Deus. E eu tenho notado que uma das coisas que mais me chama a atenção ao retornar à casa do Senhor é que nós precisamos muito de ler a Bíblia. E foi uma das coisas que tem feito mais refrigério à minha alma, que tem me ensinado, tem me instruído. Já faz um tempo que eu estou na casa do Senhor novamente. Já li a Bíblia toda uma vez, já escutei ela toda, né? Na verdade, uma vez. E agora eu quero não apenas ler, mas estudar a Bíblia. Eu não sou formada em teologia, não tenho conhecimentos profundos acerca do assunto, mas eu sinto que é interessante ter alguém que, talvez como você, está aprendendo a ler a Bíblia. E como eu nasci em lar cristão, tem muitas coisas que eu aprendi ouvindo, aprendi vendo, aprendi notando. E eu acredito que essa bagagem que eu tenho de vida também pode me auxiliar na leitura e talvez te auxiliar na leitura. E por isso eu pensei em iniciar esse canal e pensei em começar pelo livro de Mateus. E eu estou lendo na tradução NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais tranquila, mais fácil de ser entendida. Mas existem outros tipos de traduções, como nós podemos ver. Nós podemos trocar aqui, esse é um site que eu encontrei na internet, você também pode encontrar, é facinho de achar. E qualquer coisa eu coloco o link desse site aqui de baixo. E também coloco, talvez, quem sabe, o link de alguma Bíblia nessa versão, caso vocês desejem. Então vamos começar por Mateus 1. Estaremos lendo juntos. Os antepassados de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Já aqui a gente consegue encontrar nomes que aparecem na Bíblia em outros contextos. Por exemplo, Raabe, que era prostituta, e a Ruth, que não era do povo, não era judia, né? Ela era de outro povo, se casou com o filho de uma pessoa que eu agora não me recordo, e ela também entrou para a linhagem de Jesus Cristo. E, assim, como eu falei, eu não sou uma estudiosa profunda da palavra ainda, estamos nesse caminho, mas o que me chama a atenção e me brilha aos olhos, me faz quase querer chorar, quando eu vejo essas duas mulheres aqui, é por um simples ponto. Muitas das vezes a gente pensa que o nosso passado, aquele que nos condena, aquele de, por exemplo, você que desviou e sente que o que você está vivendo hoje não condiz com a Bíblia, por isso você não vai voltar, porque você primeiro precisa se consertar, mas não faz sentido, não tem lógica, porque na linhagem do nosso Salvador teve uma prostituta e teve uma mulher que era considerada inimiga do povo de Deus. E Deus não apenas as restaurou, como deu a elas a glória e a bênção e a dádiva de ter na sua linhagem o Salvador. E sinceramente acredito que Raabe e Ruth nem sabem que estão na genealogia de Cristo, nem souberam, né, enquanto vivas. Mas hoje nós sabemos. Então hoje a gente tem uma visão tão curta, tão limitada, até por conta da nossa limitação humana. E quando eu penso que esses dois nomes são citados na genealogia de Cristo, eu noto o quanto Deus ele cuida daqueles que se arrependem.
Então, uma das coisas que foi uma dificuldade para mim para retornar à casa do Senhor foi porque eu pensava, ai, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já errei, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu começava a me autocondenar, minar todas as possibilidades de retornar à casa do Senhor. No entanto, eu me lembro de um momento em que a minha mãe, muito sábia, virou para mim e falou assim: você pode fazer uma lista enorme, uma lista gigantesca de todos os seus pecados e no final simplesmente assinar. Mas Cristo pagou pelo meu pecado com sangue. Porque já está pago. Ele pagou, ele me redimiu. E quando eu dobro os meus joelhos e peço perdão ao Senhor, e vai vir os pensamentos, as lembranças, você não vai ter amnésia só porque você se converteu. Você não vai ter amnésia só porque você voltou para a casa do Senhor. Você não vai ter amnésia só porque você o recebeu hoje como único e suficiente Salvador. Mas, a partir de hoje, a partir do momento que você se entrega a Ele cuida de você. Mesmo que você não saiba que talvez na sua linhagem tenha o próprio Salvador. E isso traz muita felicidade ao meu coração. Muita felicidade ao meu coração. É uma das coisas que me deixa muito feliz nesse início de Mateus, né? E é uma das coisas que eu tenho aprendido a colocar no meu coração. Que o meu passado passou. O que importa agora é o que eu vivo daqui pra frente. Do momento em que eu o aceito, do momento em que eu volto a Ele pra frente. É o que importa. E se eu cair, eu vou me levantar. E se eu cair de novo, eu vou me levantar. E se eu cair mais uma vez, eu vou me levantar. Porque não é somente eu que estou aqui, Deus está comigo. Então, muitas das vezes a gente fica muito preso a um passado. Rabi era prostituta. Rabi era de um povo inimigo. E ela não apenas foi restaurada, como ela está na parte da genealogia de Cristo. Continuemos. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa ou Asa, não sei ler direito esse nome, mas vamos lá. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jaconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Então aqui já entra a fase da Babilônia, e nessa época muitos não fizeram a genealogia porque elas foram se perdendo. Mas eu lembro que, assim, eu falo isso porque eu escutei em algum lugar. Que lugar é esse? Não sei. Talvez vozes da minha cabeça. Mas eu sei que muitas famílias perderam mesmo esse registro, porque, bom, prisioneiros da Babilônia. Mas que alguns conseguiram manter. Eu acho que esse registro está na Bíblia. Eu devo ter escutado na Bíblia em algum lugar. Que lugar? Não sei. Se você souber, pode botar aqui embaixo, porque é sobre. Mas alguns conseguiram manter os seus relatos, a sua genealogia. E por isso eles voltaram e tudo mais. Teve todo esse rolê no pós-Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jaconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Ai, como é bom, né? Saber que o nosso Criador veio. Enfim, é esse momento que eu estou contemplando o fato de que ele veio. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi, até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Então aqui a gente já vê um simbolismo de tempo, né? E eu não sei o que esse simbolismo significa, não. Só tô falando que ele aparece. E eu posso pesquisar, até é uma coisa curiosa, eu vou pesquisar sobre isso. Mas assim,
Por que eu tô chamando atenção para isso? Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e deixa isso passar. Tipo assim, tá, vida que segue. É só um monte de nome que fala quando veio Jesus. Não, não é um monte de nome. É a origem dele. E isso fala da promessa que Deus tinha feito. Deus falou que ele ia vir da geração, que ele ia vir da descendência de Davi. Então, mostrar que ele veio da descendência de Davi prova novamente que ele é o Messias. Mas o foco aqui desse versículo 17, é que houve 14 gerações desde Abraão até Davi. Então, assim, é um tempo específico, 14. De Davi até os israelitas serem levados para a Babilônia, mais 14. E da Babilônia até o nascimento do Messias, mais 14 gerações. A Bíblia não fala coisas sem motivo. Eu não sei o motivo dela ter falado isso, mas eu tô te chamando a atenção para isso, porque é assim que você começa a notar que a Bíblia talvez está te dizendo uma coisa que você não está entendendo ainda, mas que se você pesquisar, se você procurar, se você ler um pouco mais sobre isso, você vai aprender. E então preste atenção nisso, pesquise sobre isso. E caso você pesquise sobre isso e queira colocar aqui embaixo, fique à vontade, para até mesmo eu aprender com você e você aprender comigo. Eu tô falando do que eu já sei e provavelmente eu vou pesquisar sobre isso depois desse vídeo, porque me chamou a atenção agora. Sempre note o recorte temporal. Deus, ele é muito intencional nos recortes temporais dele. Não é à toa que quando a gente lê Apocalipse, não estamos lá ainda, mas quando a gente lê Apocalipse, ele fala dos tempos. E ele fala muito certinho o número, o tempo. Ele, quando o anjo vai medir as coisas, ele mede certinho. Então, assim, você vê que na Bíblia, Deus é muito minucioso nos detalhes do tempo, do espaço. Então, tipo assim, a largura, comprimento, isso e aquilo. Ele sempre foi muito minucioso nesses pontos. E isso é algo pra gente prestar atenção. Porque se Deus presta atenção nisso, nós podemos prestar atenção também. Então, caso alguém tenha conhecimento sobre isso, queira compartilhar aqui, fique à vontade. Porque eu também tô aprendendo. E é justamente esse o objetivo. Vamos aprender juntos. E aí a gente entra no nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Aqui ele já pontua uma coisa muito interessante. José era um homem direito. Então, um homem fiel, um homem que se dedicava à palavra do Senhor, que se dedicava à lei do Senhor. Então, isso mostrava o caráter de José. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Ele fez isso com o propósito de não manchar a imagem de Maria, como está bem escrito aqui. Mas isso por quê? Porque ele era um homem direito. Ele era um homem de coração bom, puro, nesse sentido. Não sei nos outros, porque a Bíblia eu acho que não fala sobre. Mas aqui ela está deixando bem claro que por ele ser um homem direito, um homem que fazia o que era certo, um homem que buscava fazer o certo, ele pensou que para não dificultar a vida de Maria, porque naquela época as mulheres que engravidavam fora do matrimônio poderiam ser apedrejadas, e enfim, tem toda essa coisa aí. Ele resolveu fazer isso sem ninguém saber, para que ela não fosse prejudicada. Então, por amor, talvez por por esse amor mesmo, esse direito, saber como as coisas funcionam, ele resolveu fazer isso da forma menos agressiva possível, até porque ela já estava sofrendo a cabeça dele, talvez. Por que eu falei isso? Enfim, não sei, talvez porque nas vozes da minha cabeça, talvez para ele seria um sofrimento tudo que ela ia passar. Só que ela sabia que ela estava né? Ela foi grávida pelo Espírito, não por nenhum homem. Continuemos. Então, José estava pensando nisso. Um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: Ele estava tão preocupado que esse pensamento foi com ele até para a noite. José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E aí, citação do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, quando o profeta fala que o nome seria Emanuel, vê que o nome já representa o que esse filho seria. Deus está conosco. Então, Emanuel é a representação certa de que Deus vai estar aqui na terra. Deus está conosco. Então, o profeta já profetizou que Deus está conosco no momento em que esse filho nascer. Deus está conosco, porque ele é a representação de Deus. Que assim, já é maravilhoso. Meu Deus, toda vez que eu leio a Bíblia, eu acho isso impressionante. Deus é maravilhoso. Então, aqui a gente vê que a preocupação de José passou para o sonho dele. Tipo assim, ele estava tão preocupado que ele até sonhou, né? Tipo assim, ele levou isso para o sono. Então, ele não estava só preocupado de dia, ele estava preocupado de noite também. E no sonho, Deus foi lá e falou, ó, vai anjinho, fala para ele as verdades. Aí o anjo chegou e tá com a verdade. Que é que o Espírito Santo engravidou Maria. E o nome desse menino será Jesus. E ele vai salvar o povo dos pecados deles. Então aqui já vem o nome, já vem também o propósito de Jesus na terra. Qual que é o propósito de Jesus na terra? Salvar o povo dos pecados deles. Pecados de quem? Do povo. Então, Jesus veio para nos salvar do nosso pecado. Tá me entendendo? É porque, assim, é tão lindo você pensar que Deus veio para nos salvar de nós mesmos. A gente tá cansado de ouvir em várias redes sociais, em vários locais, que, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e isso e aquilo. E quer saber? É verdade. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas também nosso maior aliado somos nós mesmos. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus e Ele nos restaura. E Ele nos restaura todos os dias. Não é uma coisa também de... tem coisa... Tá, vamos lá. Tem coisa que Deus vai fazer da noite pro dia. Tem coisa que Deus vai fazer assim. E mudou. Porque você é nova criatura. Mas tem coisa que Deus vai te passar na forja. Ele vai te forjar. Ele vai passar um processo com você. Para você aprender aquilo. Uma vez, aquele ditado, né, que o povo fala acho que é japonês, que é tipo assim, não dê peixe ao homem, ensine-o a pescar. Então tem momentos que Deus vai te dar peixe, porque você está com muita fome. Você precisa do peixe para comer, para ter força. Mas aí quando você começa a ter força, ele vai começar a te ensinar a pescar. Tá me entendendo? Ai, Deus é tão maravilhoso. Não dá, eu acho ele lindo demais. Enfim, vamos lá. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Olha essa obediência, gente. Ele não esperou 3 meses, 6 meses. Tá falando assim, quando José acordou, ele já foi lá fazer o que o anjo do Senhor havia mandado. Vai casar com Maria e casou. E aí, interessante que ele foi e ainda pontuou, porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Gente, ele teve um sonho. Ele teve um sonho em que um anjo disse para ele isso. Ele acordou, obedeceu, honrou essa mulher até a criança nascer e pôs o nome do menino de Jesus. Às vezes a gente sonha, a gente tem uma placa de neon na nossa frente assim, faça isso. E a gente, será que eu faço? José não se perguntou, ele foi lá e fez. Porque o anjo do Senhor havia mandado. Ele casou com Maria. E deu o nome do menino de Jesus. Ele obedeceu. Isso é uma lição, sabe? Às vezes eu fico assim, conjecturando comigo mesma. Que lição maravilhosa é essa? De que muitas das vezes nós cristãos falamos assim, Deus fala comigo, Deus me revela as coisas, Deus isso, Deus aquilo. Aí Deus revela e aí você não faz.
sabe? Ou Deus está te direcionando das mais variadas formas e você não faz. Quanto José, ele acordou do sonho e logo foi fazer o que o Senhor havia mandado. Ele não hesitou, não. E isso também fala um pouco desse caráter. Aqui em cima dizia, ó, sempre fazia o que era direito. E ele sabia que o direito era fazer o que o Senhor havia mandado, o Senhor do céu. Então, o caráter dele mostra aqui, ó, ele volta. Ele fazia o que era direito. E por isso, para não difamar Maria, ele ia desmanchar o casamento sem ninguém saber. Mas aí veio uma intervenção divina. Deus chegou para ele e falou assim, não, meu querido, o direito é esse. Você vai casar com ela. Ele vai ter o filho do Espírito Santo. E o nome dele vai ser Jesus. E aí, ele acorda, sabendo o direito a ser feito, vai lá e faz. E às vezes a gente hesita em fazer o direito. Se você sabe que é o direito, não vai contra a Bíblia, não tem nada que te acuse contra isso, vai lá e faz. É de Deus. Porque toda bondade que aparece no nosso coração para ser feita, vem de Deus. Pronto, acabou. Vai lá e faz. Ah, mas e se fulano falar, vai lá e faz. Vai, hein? Foi Deus que mandou, deixa fulano falar. O que Deus falou? Deus falou, vai, casa. Ah, mas a Maria estava grávida antes de casar. Mas deu o dia pra casar, então eu vou casar. É uma fé, assim. Às vezes a gente precisa de mais fé. Precisa de mais ousadia. Mais ousadia, eu acho que essa é a palavra. Eu não sei nem se é ousadia. Eu acho que é mais convicção de que Deus, ele falou mesmo. Porque às vezes a gente fica um pouco como, né? Ai, mas logo eu, é tu. Se Deus falou com tu, é tu mesmo. Se não fosse tu, ele não tinha falado contigo, né? Se fosse com outra pessoa, ele tinha falado com outro. Mas se é tu, ele falou contigo. Não é não? Porque, ó, Deus não é pessoa que se engane. Ele não vai se enganar. Então, se Deus virou pra você e falou assim, planta bananeira ali, é contigo mesmo. Deus falar pra eu plantar bananeira, ué, vai lá. É o que Deus mandou. Mas também tem discernimento pra saber se é de Deus. Mas é o discernimento só pra saber também, não é pra, tipo, ficar hesitando quando você sabe, não. Do tipo, ai, eu tô hesitando porque eu tô discernindo. Não, você tá hesitando porque você não quer fazer. Você tá com vergonha, você tá com medo, tá com, né? E você tem que admitir isso também, falar, Deus, eu não tô querendo fazer. Igual o Jonas. Ô, Deus, eu vou pra Tarsis, eu não vou pra Nínive, não. Entendeu? Fala mesmo pra Deus, Deus, ó, o Senhor falou pra eu fazer, mas eu não tô com coragem, não. Então me dá coragem. Se for pra eu fazer, então me dá coragem. Sabe uma coisa que eu aprendi recentemente com uma conhecida em Cristo, uma irmã em Cristo? Ela virou pra mim e falou assim, sabe, uma das orações que eu fiz a Deus foi, Deus, que eu não seja um impedimento de viver aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Então ora assim. Ó Deus, eu tô vendo que o Senhor quer que eu faça isso, mas eu tô sendo um impedimento pro Senhor agir na minha vida. Então me cura disso aí. E Deus vai te botar na forja, vai te curar, entendeu? Vai te limpar. É isso. Enfim, acredito que já extraí o que me veio à mente enquanto lemos essa parte de Mateus, o início do Novo Testamento. Falei o que tinha pra falar, vamos colocar assim, né? E nesse momento eu quero convidar você a orar, para agradecer por essa palavra, orar também para que ela entre no nosso coração e nos transforme, porque é uma palavra que a gente só escuta e não coloca em ação. Ela é uma palavra vazia, ela tem que entrar, fazer morada e mudar nossa forma de ver, de comportar, de viver. E bendito seja o nome do Senhor por nos ter dado essa oportunidade de compartilhar, né, esses conhecimentos. E aquilo que fez sentido para você, escreve aqui embaixo. O que não fez sentido, você coloca aqui embaixo também. O que você já aprendeu sobre Mateus 1, que eu não vi, não notei, coloca aqui embaixo para eu aprender com você. E vamos aprender juntos. Vamos estudar juntos. Vamos buscar o Senhor juntos. Porque nós somos um corpo. E o corpo, ele aprende um com o outro também. É importante isso. É bom ter os olhos, mas também é bom ouvir. Então, se vocês são os olhos, então escute o ouvido. Se você é ouvido, escute os olhos, vamos colocar assim. Né? Sejamos o corpo de Cristo por completo e não por partes.
Então, bora lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor me proporcionou de estar aqui falando com essas pessoas maravilhosas, esses meus irmãos e irmãs em Cristo. Talvez alguém que saiu dos teus caminhos, mas que tem sentido fome e sede da tua palavra. Talvez alguém que queira entregar sua vida a Jesus e nunca tenha ouvido falar, sua família não conhece, vai ser o primeiro da sua geração, por assim dizer, o primeiro da sua genealogia. Que o teu Santo Espírito nos guie na verdade da tua santidade. Que a tua palavra venha resplandecer dentro de nós, nos ensinar dia após dia. Senhor, nós estamos aqui unidos como corpo de Cristo para tentar aprender um pouco mais. E naquilo que nós não entendemos, revele a nós a verdade. Naquilo que nós já entendemos, fortifica no nosso coração. Que nosso coração seja um coração arado constantemente, um coração de terra fofa, para que as sementes que o Senhor tem para nós caia e prospere, crie raízes profundas de modo que a tua palavra esteja no nosso coração e que nós meditemos nela de dia e de noite. Que o teu Santo Espírito nos guie na verdade da tua santidade, nos guie a te adorar em espírito e em verdade, nos ensine de fato o que é adorar a ti em espírito e em verdade. E que ao iniciar esse Novo Testamento, nós iniciamos também o Novo Testamento da nossa vida. Ao ler juntos isso, que nós aprendamos mais do Senhor, do seu Filho, que na tua própria palavra diz que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que nós venhamos a não perecer, mas ter a vida eterna, porque cremos nele. E nós cremos. E toque ao coração daquele que tem escutado essa palavra, que ainda não crê, que está talvez confuso, curioso, ou apenas passou aqui desapercebido. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Se for de voltar, que volte. Se for de viver algo que precisa viver para retornar, que viva. Mas que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nos guie, nos dê uma semana tranquila, um dia tranquilo, paz de espírito. Amém. Então, vamos continuar perseverando na fé. Você que está retornando, bem-vindo, bem-vindo de volta. O Senhor fez festa. Você que ainda não o aceitou, venha fazer parte do nosso corpo. Venha notar que talvez você é parte de nós e não sabia que estava longe de nós. Porque nós somos um corpo, nós somos um em Cristo Jesus e você também pode ser. E você que já é há muito tempo e já aprendeu muitas coisas de Mateus 1, me ensine um pouco. Me ensine um pouco da sua história, de talvez um dia que você leu essas palavras e elas trouxeram conforto, ou que fizeram parte talvez de algum testemunho. Conte seu testemunho aqui, nos edifique com seu testemunho, e que nós venhamos, Pai, a aprender mais do Senhor. Amém. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.